Bom dia. Opa, tô ajustando aqui a câmera. Bom dia, Denis. Bom dia, Fábio. Opa, sejam bem-vindos. Bom dia. Bom dia, Ana. Carlos Rosa. Bom dia, já te chamo, meu amigo. Bom dia, gente. Kleber. Célia, bom dia. Andréa, bom dia. Opa, tem mais aqui. Dani, bom dia. Vana. Ana novamente. Silvinha. Opa, bom dia, gente. Vamos esperar mais um pouquinho. Muitos amigos chegando aí, como sempre. Graças a Deus, um belo sábado de muito sol. O dia promete ser muito agradável, né? Bom dia, bom dia. Que bom. 36. Estamos indo aí, ó, aumentando o número de participantes. Bom dia, gente. Tati, Célia mais uma vez. Bom dia, bom dia. Hoje teremos aí o Carlos Rosa trazendo o evangelho pra gente. Na sequência, traremos também o Bruno, evangelizador da pré-mocidade, para falar um pouquinho com a gente e realizar as vibrações finais, tá? Temos aí mais de 40 amigos. Vou iniciar aqui com os avisos, tá? Deixa eu ler aqui na íntegra para nós. Vamos lá. Primeiro aviso, gente. Divulgue nossas lives. Elas acontecem de segunda a sexta-feira às 19h30 e terça-feiras também às 14 horas, tá? Sábados e domingos, 10 horas. Todas as semanas renovamos esse pedido e temos tido a alegria de saber de pessoas de outros estados e mesmo daqui que nos relatam o quanto têm se sentido aliviadas por poderem receber o Evangelho. As vibrações, o passe, curas, as cirurgias virtuais que acontecem durante essa hora que passamos juntos, né? Seja o multiplicador do Evangelho sem fronteiras. Olha que interessante, né? Então, gente, quanto alívio, né? Quanta consolação a gente consegue levar a tantos que necessitam, né? Ficamos aí muito felizes, né? Então divulguem nossas lives, uma forma de seguirmos com esse projeto tão bonito que é o Evangelho Sem Fronteiras. Aviso extra, temos uma novidade. Vamos ver qual é a novidade. A partir da próxima semana teremos semanalmente uma live especial, sempre com um convidado. Opa! E essa live será transmitida pelo YouTube e simultaneamente pelo Facebook. Então, se você ainda não é cadastrado no YouTube lá do Centro Espírita Caminho da Luz, entre, se cadastre, acione lá o sininho para você receber todas as notificações, porque semanalmente teremos agora transmissões, né, das nossas lives, pelo menos uma por semana, com convidados pelo YouTube e Facebook simultaneamente. Então se inscreva no nosso canal, ative as notificações, assim você será avisado, tá? Na próxima segunda-feira, dia 22/2, segunda-feira agora, teremos um convidado especial. Nome, Orson Peter Carrara, ou Peter, né? Com o tema Morte, Fim ou Passagem? Uma pergunta, né? Morte, Fim ou Passagem? Ele é escritor, palestrante espírita, presidente do Instituto Caibar Schutel e autor de 16 livros espíritas. Não perca. E importante é que essa live não será transmitida pelo Instagram, né? Ou seja, essa live será transmitida somente pelo YouTube e pelo Facebook. Então, na segunda-feira, dia 22, às 19h30, não teremos a live pelo Instagram, e sim pelo YouTube e também pelo Facebook, tá? Segundo aviso, estamos precisando de voluntários digitadores para as notas fiscais da campanha Arrecadação Minha Urna Faz o Bem. As notinhas sem o CPF. Estamos recebendo um número considerável. A casa, né, as obras sociais ratificam aí o agradecimento. Mas, porém, agora, com o aumento, né, da arrecadação dessas notas, nós precisamos de digitadores. Então, se você deseja ser um voluntário,
procure em nossas redes sociais o banner com todas as informações. É uma oportunidade de nos ajudar nesse desafio e participar doando algo de si em favor das nossas obras sociais, tá? Então, quem puder tirar 1 horinha por dia para poder ajudar na digitação dessas notas, tenha certeza que estará fazendo aí um bem muito grande para as nossas obras sociais. Terceiro aviso, as doações para o Mercalar podem ser entregues diretamente na Rua Amapá Grande 112, Rua Amapá Grande 112, a partir das 9 horas. Estamos precisando muito de roupas masculinas e brinquedos, lembrando que as doações também podem ser realizadas no Centro Espírita Caminho da Luz, respeitando os horários de plantões que eu vou passar, tá? Então você pode entregar lá na Rua Amapá Grande 112, você nos ajuda levando lá, mas caso você não consiga, pode entregar no centro, né? No nosso centro, nos horários de plantões. Os plantões do Caminho da Luz, né? Somente para assuntos administrativos e para essas doações, acontecem de segunda a sexta-feira, das 9 às 17. Então, plantões no Caminho da Luz, segunda a sexta, das 9 às 17 e aos sábados, das 9 às 15 horas. Lembrando que a livraria aos sábados não funciona. Livraria, segunda a sexta, das 9 às 17, tá bom? Quinto aviso, traga seus filhos para a evangelização infantil EGCAL, hoje, virtualmente, todos os sábados às 9 horas, tá? Então, todos os sábados às 9 horas nós temos a evangelização infantil e o EGCAL. Turmas com idades entre 6, no aviso está entre 6 e 21 anos, sofreremos uma atualização, porque já começamos a divulgar que o GCAL, né, será até os 19 anos, então dos 6 aos 19 anos, possivelmente nos próximos avisos essa informação já esteja corrigida, tá? Acessem o Facebook do Evangeluz, a Caminho da Luz, para maiores informações, né, quanto ao cadastro dessas crianças e desses jovens. Não perca a oportunidade de oferecer ao seu filho o Evangelho através aí de uma atividade tão bonita, lúdica e importante, né, de suporte para essas crianças. E o sexto e último aviso, desde o dia 8/2, iniciamos a atividade de orientação que agora chama-se Acolhimento Fraterno, tá? Então aquela atividade de orientação que nós tínhamos no centro passou a se chamar Acolhimento Fraterno. Nossos acolhedores estão preparados para atender pessoas de todas as idades, desde as crianças até os adolescentes e adultos. Acontece de forma virtual e precisa ser agendada, né, com antecedência pelo WhatsApp, somente por mensagens, para o número, anotem o número aí, gente, 011 99421 7797, 011 99421 7797, tá? Se você está sentindo a necessidade de uma palavra amiga, mande uma mensagem e receberá todas as informações. De novo o telefone, 011 99421 7797, tá? Entre em contato, agende, estaremos aí de braços abertos para receber vocês, tá bom, gente? Bem, os avisos são esses. Vou chamar agora o nosso amigo que trará o evangelho desta manhã, Carlos Rosa. Só um minutinho. Vai aparecer 7583, muito bem. Chamando o Carlos. Bom dia. Bom dia, Carlos. Tudo bem, cara? Seja bem-vindo mais uma vez à nossa live de sábado, meu amigo. Obrigado. Tá me ouvindo bem? Bem sim. Tranquilo, tá? Legal. Super. Sua voz tá clara, a imagem também tá bacana. Carlos, Então, vou tá bom. colocar o nosso hino, eu faço a prece, aí a live é sua, tudo bem? Obrigado. Fechado, só um minutinho.
Vamos cerrar nossos olhos e mentalizar que estamos no caminho da luz. Vamos trazer à mente a figura amorável de nosso Mestre Jesus. Estamos aqui reunidos em sentimento de amor ao Cristo para nos ligarmos a esta pleiade de espíritos que nos amparam em todos os momentos. Eles são emissários de Jesus, que neste momento nos envolvem com sua divina luz e nos congregam numa mesma rogativa ao Senhor da vida. Senhor, Pai da criação infinita, nós, teus filhos amados, aqui estamos, Pai, rogando que nos ampare e proteja em nosso culto de amor e verdade. Que nossos corações se abram e nosso entendimento se alargue, dando-nos a oportunidade de melhor vivenciar os ensinos do nosso Mestre Jesus. Te pedimos, Pai, que estejas conosco e ampare o solo inculto de nossos corações, fazendo renascer a planta da esperança, fortalecendo em nós a árvore da caridade, nos permitindo colher, Senhor, os frutos da fé viva que nos nutrirão com a paz ativa. Mestre Jesus, que teus ensinos se façam roteiro de nossos caminhos e luz de nossas almas. Sê conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Obrigado, Matarelli. Bom dia, família Caminho da Luz. Bom dia, amigos. Agradeço mais uma vez por esta oportunidade e pela presença de todos vocês. O tema de hoje é sofremos as consequências, é uma pergunta, tá? Sofremos as consequências de um mau pensamento que não produziu nenhum efeito? Essa questão está no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ela trata exatamente disso, né? A gente tem aqueles pensamentos, e aqui a gente está falando especificamente dos pensamentos ruins, tá? E se eu não concretizo essa ação que esse pensamento me trouxe, ou um desejo mal, ou alguma situação não benéfica que esse pensamento trouxe, e eu não executo essa ação, né? Se eu tenho alguma consequência disso ou não. E aí é uma reflexão bastante grande que esse evangelho traz, como todo evangelho, claro, traz para nós, mas falando especificamente dessa nossa condição de pensamento, porque quem está vigiando o seu pensamento neste momento, Matarelli, ou o meu pensamento também durante a minha fala. Se a gente perceber, eu estou falando, mas eu estou aqui pensando em qual é o próximo slide, como que eu vou colocar a imagem, enfim, né? Essas questões, né? E ainda nesse evangelho ele traz algumas reflexões importantes que eu queria estar dividindo com vocês. Uma delas diz assim: a verdadeira pureza não está apenas nos atos, está também no pensamento. Aquilo que eu disse, né? Pois aquele que tem puro coração nem mesmo pensa no mal. Olha só, a gente está aprendendo nessa jornada, nessa caminhada, que a gente precisa fazer o bem, né? Mas o Evangelho também vem mostrar para a gente que não só o bem físico ou o ato, né, a gente tem que fazer, mas a gente também tem que pensar. E é interessante porque alguém pode estar pensando, falando assim, neste momento, ou pensando, mas será que dá para a gente fazer um ato bom e neste mesmo momento ter um mau pensamento? Vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo bem
bem simples. A gente está numa condução, está lá no metrô ou no ônibus, e a gente está sentado na poltrona normal, no banco normal. Próximo daquele banco de preferência, né? Tem aqueles bancos preferenciais, não é verdade? Então, imagina que chega ali do nosso lado alguém que deveria ou poderia sentar no preferencial, mas está ocupado, e aí, educadamente, eu me ofereço e dou o meu lugar para essa pessoa sentar. Essa pessoa agradece e senta, né? Porque, afinal de contas, ela estava precisando. E naquele momento, eu falo, olha, que isso, né? Foi um prazer ajudar. Mas eu estou pensando assim, mas eu fui um tonto mesmo, né? Estou cansado, estou vindo do trabalho, tinha um monte de pessoas aqui ao meu redor que poderiam se oferecer, por que que eu tinha que me oferecer? Então, nesse pensamento simples, ou nessa colocação simples que eu estou colocando, a gente consegue perceber, sim, que eu posso agir, mas o meu pensamento é liberto para pensar, raciocinar outras questões. E ainda nessa passagem do Evangelho, ele diz assim: a pessoa que nem sequer tem o pensamento do mal já realizou um progresso. Óbvio, né? Se eu consigo agir, se eu consigo pensar, né? E esse pensamento já não tem nenhuma característica ou nenhuma questão maléfica, já significa que eu fiz o progresso. E nós temos vários exemplos de pessoas que fizeram isso aqui no nosso planeta, mesmo no planeta de provas e expiações, né? E é interessante que essas pessoas, que a gente tem aí N nomes para estar colocando como exemplo, né? Inclusive dentro da doutrina também, essas pessoas trazem o relato para nós de como isso também foi difícil fazer. Como essa reforma íntima foi difícil de ser operada em cada um de nós. Não é verdade? Então, eu estou lá, mas na minha infância, na minha adolescência, eu fui trabalhando tudo isso, né? Para poder evoluir, para poder realmente ter só pensamentos bons e assim seguir a minha vivência. E não significa que eu não tive o quê? Dificuldades. Não significa que eu não tive provações. Mas mesmo assim eu continuei caminhando. Mais para frente, ele diz um outro perfil, né, de pessoa. Aquela que tem esse pensamento, ou seja, o pensamento ruim, mas na hora ele consegue repelir esse pensamento, né? E aí o Evangelho diz, legal, essa pessoa está no progresso. Ela ainda não conseguiu, né, se libertar desses pensamentos, mas ela está no progresso. Por quê? Veio o pensamento, ela, opa, esse pensamento não me serve, né? Então ela está nesse progresso. E a terceira, né, que eu acredito que nós não estejamos mais nesse quadrante, vamos colocar assim, né? Ela é aquela pessoa que tem esse pensamento, se satisfaz com esse pensamento e continua ali. Ah, é isso que eu gosto, né? E aí ela está ainda nessa, o mal ainda influencia demais essa pessoa. E aí ela tem que trabalhar bastante nisso, né? E o que a gente percebe? Uma pessoa já fez o trabalho e outra que está nessa posição que o Evangelho nos chama a atenção, né, que de repente ainda é a maioria de nós, né, a gente tem esse trabalho para fazer, tem essa reforma íntima para fazer, né? E o Evangelho está convidando a gente ao quê? A mudar as nossas atitudes, né? E para mudar essas atitudes, ele está nos convidando a mudar o quê? Primeiro, os nossos pensamentos, né? Tem uma questão que bem simples, né? Que eu estava pensando aqui. Tem muita gente que ainda está trabalhando em casa, mas tem gente que já voltou o trabalho presencial na fábrica, no escritório, enfim. E às vezes a gente está no trânsito logo cedo, às vezes 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, e aí tem poucas pessoas ainda na rua, né? E a gente está lá sentado no carro, aquele que vai de carro, e a gente para no semáforo vermelho, faixa de pedestre, e a gente para. E aí o sinal fica verde. E aí a gente aprende, né, o que é décimo de segundo, porque quando a gente escuta essa palavra de décimo de segundo, a gente não sabe muito bem o que é, mas nessa hora a gente aprende. Mal piscou
o farol verde, né, o semáforo verde, alguém buzina. E aí a gente pensa, nossa, essa pessoa, coitada, ela está com pressa, coitada, ela está com pressa, vai com Deus, desculpa, meu amigo, acho que eu atrapalhei, né? Ou qual é o pensamento que a gente coloca naquele momento, né? E isso faz a gente exatamente nortear, porque são essas questões simples que a gente tem que se perceber, né? Às vezes a gente pensa em algo muito complicado que a gente tem que mudar, mas tem muitas questões simples. Eu dei um exemplo agora há pouco do ônibus ou do transporte público, ou mesmo na fila do supermercado, agora um exemplo desse no trânsito, né? E aí? Quando a gente fala, meu irmão, vai com Deus, será que a gente está dizendo isso realmente com a intenção que ele tenha um bom dia ou não? E a gente está no começo do dia, às vezes isso está começando o quê? Como eu disse, 7 horas da manhã, não é? E aí eu queria fazer uma pergunta para todos vocês que estão aí, se vocês sabem quantos, ou imaginam, né? Saber a gente não sabe porque também é um estudo, mas a espiritualidade também traz essa informação para nós. Quantos pensamentos por dia a gente tem? Se alguém quiser interagir e puder escrever aqui, pode chutar. Quantos pensamentos vocês acham que a gente tem por dia aí? Você imagina, Matarelli, quantos pensamentos a gente tem por dia? Se eu não tiver errado, acho que eu vi alguma coisa falando sobre. O pessoal está colocando aqui? Eu posso falar então. São 85 Pode mil falar. pensamentos, acho? 85 mil? Alguma coisa assim, não sei se é. Nossa, quem foi que escreveu isso? Eu não vi aqui ainda. Não, 30 mil. Não, o 85 eu tinha ouvido em algumas reportagens aí. São 85 mil mesmo? Mas a verdade é isso mesmo, né? Aqui. Divaldo traz para a gente essa informação, Joana de Ângeles, né? E muitos neurocientistas dizem que a gente tem por dia aí entre 70 a 95 mil pensamentos. 70 a 95 mil pensamentos. Significa que neste momento, né, a gente tem mais ou menos cerca de 3 mil pensamentos por hora. 3 mil pensamentos por hora, né? E nesses minutos, eu estou falando aqui mais ou menos há quanto tempo? Há uns 15? Nem 15 ainda, né? Estou falando aí há uns 10 minutos mais ou menos. Por minuto, a gente tem cerca de 50 pensamentos. Você já Por teve minuto, 500 aí cerca de pensamentos. 50. Tá? Então, todos nós aqui, né, estamos aqui mais ou menos em 100 pessoas. Olha quantos pensamentos nós estamos trazendo para cá, né? E aqui, Matareda, eu nem estou falando ainda de uma influenciação que a gente pode ter da espiritualidade. Estou falando de nós mesmos, né? Os nossos pensamentos, aquilo que a gente imprime, né? E quantos desses pensamentos nesses minutos são úteis, são agradáveis, né? Ou são maus, ou são inúteis, né? Ou eu estou aqui assistindo a live, mas já estou pensando o que eu vou fazer logo na sequência. Eu vou ter aula, eu vou no mercado, eu vou fazer almoço. Nossa, acordei cedo e o Carlos está aqui falando. E aí? E aí? Né? E aí? Lá na pergunta 833 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: há no homem alguma coisa livre de qualquer constrangimento e da qual desfruta de uma liberdade absoluta? A espiritualidade responde: é pelo pensamento que o homem desfruta de uma liberdade sem limites, porque o pensamento desconhece obstáculos. Olha só, e é verdade. O pensamento desconhece obstáculos. Nós acabamos de falar agora, né? Pode-se deter o seu voo, mas não aniquilá-lo. E quando ele diz o voo, é ação, né? Eu posso pensar, posso não fazer a ação, mas eu não posso aniquilá-lo, né? Na 834, desculpa, o homem é responsável pelo seu pensamento, né? É responsável diante de Deus. Somente Deus pode conhecê-lo, o condena ou o absolve segundo a sua justiça, né? Conforme o Evangelho. Então, isso é bastante importante, porque a gente precisa também trazer para nós essa responsabilidade, né? Eu vou falar um pouco agora da influenciação, ou da influência que a espiritualidade pode trazer nos nossos pensamentos. A gente já falou aqui da força que o pensamento traz, né? Ou seja, é uma energia que quando eu emano essa energia,
né? Mesmo do pensamento, ela vai e ela retorna, né? André Luiz, no Nosso Lar, eu vou pedir licença para vocês para dar uma lida, tem um trecho que ele fala assim, ó: todo pensamento é uma força criadora, é irradiado no ambiente e, por isso, traz consequências boas ou más, e atrai inteligências encarnadas e desencarnadas. Atrai inteligências encarnadas e desencarnadas, com ideias semelhantes, de acordo com o seu teor, orientado ao bem ou ao mal, independente do pensamento ter implicado ações concretas. Olha só como é importante essa energia, né? E sem correlação com haver mediunidade ostensiva, porque a gente pensa assim, como eu não sou médium, eu posso pensar o que for que ninguém vai me influenciar. E isso não é verdade. Ele está deixando claro para nós, a espiritualidade também está deixando, o livro dos espíritos também está trazendo isso para nós, dessa influência, né? E dessa responsabilidade que a gente tem. E ele continua, tá? Toda inspiração positiva ou negativa que recebemos provém da sintonia que nós mesmos estabelecemos. Nós mesmos estabelecemos. Ou seja, nossa responsabilidade, né? Se eu estou pensando algo bom, significa que eu vou sintonizar com alguém bom. Se eu estou pensando algo ruim, eu vou sintonizar com quem está nessa frequência, né? Não há privilegiados que recebam inspirações elevadas e motivadamente sua boa sintonia permeada por ações em prol do bom, do bem e do próximo. Pelos receptivos, energias positivas. O mesmo raciocínio, se aplica a quem fez sintonias indevidas. Ou seja, o que ele está dizendo, né? Não tem mágica, gente. Não tem mágica. Se eu tenho bom pensamento, né, eu vou sintonizar coisas do bem, né? E aí a espiritualidade vai estar atuando com a gente, não é? É recíproco, né? E ao contrário também. Na live de quinta-feira, não sei se vocês lembram, quem assistiu, a Cris colocou um exemplo bem simples também da comida ali, né? Vem lá aquele irmãozinho do bem e fala: não come o torresmo, e vem aquele e fala: come 2, 3, 4, 5, e a gente está lá, né? E aí? O nosso pensamento está aqui, porque eu abri essa brecha, né? Eu vou ou eu não vou? E aí a gente tem que entender dessa nossa responsabilidade. Por quê? Porque senão a gente vai colocar essa responsabilidade na mão do outro, né? Seja encarnado ou desencarnado, né? E aí, a gente já falou isso, né, de outras vezes, essas questões, essas energias, né, vão nos nortear, né? E aí eu acordo cedo, nossa, e penso, hoje vai ser um dia difícil. Como será que vai ser meu dia? Se logo o momento que eu acordei, eu já estou colocando que hoje vai ser um dia difícil. Tá chovendo. Nossa, hoje vai ser um dia que eu vou pegar trânsito. Será que de repente na chuva a gente não pode sair um pouco mais cedo, né? Ou sair um pouco mais tarde, ou mudar o trajeto? É um pensamento que a gente pode imprimir e colocar, né? Poxa, começou a chover, eu vou me agilizar aqui, porque consequentemente todo mundo vai andar mais devagar. Não é que vai ser um dia mais complicado, mas o nosso cuidado é redobrado. Então a gente tem que começar a pensar essas coisas, né? Para poder nortear as nossas decisões, né? Se os nossos pensamentos negativos ou maus são minoria, o que vai acontecer? Eu estou aqui atuando com a espiritualidade do bem. A espiritualidade do bem está junto comigo. E eu posso estar recebendo alguma intuição do mal também. Não adianta, pessoal. São espíritos que também precisam evoluir. Mas se eu sempre estou regrado, né, o que vai ser o meu rumo? O que vai ser o meu norte? O que vai determinar a minha trajetória? O bem, né? E por mais que em alguns momentos do dia eu vacile, né, eu sei que essa força que eu vou estar recebendo, essa boa energia que eu vou estar recebendo, ela vai voltar. Minha, porque eu estou imprimindo bons pensamentos, e a espiritualidade que está do meu lado vai voltar. E a gente sabe, ao longo do dia, a gente tem essas questões, né? Puxa, acho que esse trabalho não vai dar certo, puxa, acho que isso não vai acontecer do jeito que eu queria, né? Mas a gente vai procurando o quê? Alternativas
para poder melhorar uma situação, melhorar o resultado, não é? Lá na pergunta 459, Kardec faz a seguinte pergunta, né? Influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? E a espiritualidade responde, né? Mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que nos dirigem, né? É o que eu li, que André Luiz trouxe para nós, a espiritualidade já tinha colocado, né? Essa influência, ela é diariamente, dioturnamente, como a gente fala, não é? Ela sempre vai acontecer. E se ela sempre vai acontecer, e eu quero ser ajudado, de certa forma, pela espiritualidade do bem, eu tenho que começar primeiro aqui, a trazer comigo bom alimento, né? E bom alimento espiritual. E esse bom alimento espiritual vai começar sempre no meu pensamento. Ou seja, essa responsabilidade, gente, é nossa, né? É nossa. É a gente que abre a brecha, não é? Às vezes a gente comentava muito isso lá quando a gente estava fisicamente lá no Caminho da Luz, porque a gente falava do Evangelho e a gente dizia, né? Legal, eu fiz o Evangelho, eu entrei na sala de passe, e aí quando eu saio da porta do centro, na primeira oportunidade, eu já tenho que reclamar, eu já crio uma discussão. Poxa, eu melhorei essa sintonia ou não? Né? Então eu tenho que cuidar bastante disso. E a gente já ouviu muitas vezes lá atrás uma frase que dizia assim, né? Diga-me com quem andas que eu te direi com quem tu és. Talvez é um pouco pesada, porque aqui está dizendo para a gente cuidar com as nossas companhias, né? Mas é algo interessante, porque se eu estiver aqui e um amigo me ligar nesse momento e falar assim, Carlos, tem uma ação social para fazer hoje. Pô, sabadão, tá sol, vamos lá comigo, nós vamos ajudar, vamos fazer isso, vamos pintar, vamos abraçar crianças, vamos entregar isso, entregar aquilo, vamos nessa? Poxa, eu acordei, vou lá. Então, assim, diga com quem andas que eu te direi quem tu és. Ou seja, uma pessoa do bem me chamando, eu posso até não ser uma pessoa totalmente do bem assim, mas eu preciso, sim, seguir esse caminho. E ao contrário também pode acontecer. Carlos, olha, a torcida do time tal vai passar em tal lugar, nós vamos fazer uma barricada lá e para brigar com todo mundo, vamos apedrejar o ônibus. Eu também posso seguir e fazer isso, né? Ou seja, influência encarnada, né? E a espiritualidade diz para nós assim, né? Diga-me o que pensas que eu te direi com quem andas. Olha só, trazendo essa responsabilidade para o nosso pensamento, né? E aqui alguém falou sobre os médios ostensivos, mas sim, né? Não só eles, todos nós, né? É isso que o André chama a atenção para nós, pessoal. Não é só o médio. Às vezes a gente coloca isso aqui e diz, o médio ostensivo principalmente. Nós temos a nossa educação, que foi a aula que a Lúcia trouxe para nós, não é? A aula inaugural dos estudos, onde ela falou bem disso. Então a gente tem que cuidar com essa responsabilidade, porque essa responsabilidade é de todos nós. Não significa que aquele tem mais ou que o outro tem menos. É por isso que essa responsabilidade é bastante importante, né? Para a gente saber qual é o peso e qual é a vontade e fé que cada um de nós tem para fazer essa mudança de jogo. Tem uma historinha, eu sempre gosto de trazer uma história, né? Conta uma literatura zen budista, o discípulo, junto com o seu mestre, eles tinham que fazer uma caminhada, porque eles iam sair de um local da cidade para ir para um outro. E essa caminhada ia durar quase o dia inteiro. Então eles saíram cedo, se colocaram a caminhada, passos contínuos, sem muita pressa, sem ser muito devagar, porque por ser um caminho bastante distante, bastante longo, eles também tinham que administrar aí a energia, né?
E estão andando, trocavam algumas ideias, algumas informações, algumas reflexões, e eles chegam quase na metade do caminho, tinha um rio para eles atravessarem. E quando eles chegam lá, eles viram que a ponte era uma ponte frágil, a ponte tinha caído. E aí eles pensaram, poxa, vamos voltar para trás, a gente já está andando quase meio-dia. Né? Olharam para um lado, olharam para o outro, não tem muito o que fazer, nós vamos ter que atravessar pelo rio. Aí eles testaram o leito do rio, né, para ver a altura da água. Bom, a água vai dar mais ou menos na cintura, não tem jeito, vamos atravessar o leito do rio. Se prepararam, e na hora que eles começaram a atravessar, eles ouviram um grito. Aí uma mulher pediu ajuda e falou, poxa, eu também preciso atravessar o rio, mas eu estou com medo, porque eu sou frágil e a correnteza é forte, eu posso me desequilibrar com os pedregulhos e ser arrastada pela correnteza. Vocês não podem me ajudar? O discípulo e o mestre trocaram alguns olhares, pensaram um pouco, e o mestre não teve dúvida, pegou a mulher no colo, nos braços, né? Pegou a mulher nos braços e se pôs a atravessar o rio. O discípulo meio se assustou um pouquinho, né? Água na cintura e foi indo atrás do mestre. Foi indo atrás do mestre. Né? Conseguiram atravessar. Atravessaram, o mestre colocou a mulher na outra margem do rio, colocou a mulher no chão, né? Ela agradeceu, né? Ficou muito grata, seguiu o seu caminho e o mestre e o discípulo continuaram a sua jornada até o local onde eles tinham que ir. Trocaram mais algumas palavras, mantendo a caminhada, chegaram no local, né, se recolheram para dormir, e antes que começassem realmente a dormir, o discípulo perguntou para o mestre, né? Mestre, eu tenho que fazer uma pergunta, né? Me desculpe a intromissão, mas eu preciso de uma explicação. O senhor carregou uma mulher nos braços e isso é contra os nossos princípios. O que o senhor tem a dizer? Aí o mestre falou para ele, meu filho, eu carreguei a mulher nos braços de uma margem à outra do rio e deixei ela lá. E você conservou no pensamento até agora. Quem que feriu os seus princípios? E é às vezes isso que a gente faz com o pensamento, não é? É isso que às vezes a gente faz quando a gente reflete, está em grupo, vê uma situação e pensa alguma coisa. Vê se vocês estão vendo uma imagem que eu queria trazer aqui para vocês. Vê se dá para ver. Deu sim, Carlos. Um coelho. Deu para ver? Sim, sim. Ah, você viu um coelho? Que Não bom, eu estou vendo um pato necessariamente. deitado. Também. Eu estou vendo um pato deitado. Ah, é exatamente isso que eu queria. Não combinei com você. Verdade. E esse é o pensamento, na verdade. Eu mostrei uma imagem para você, que eu também estou vendo. Eu vi um pato deitado e você disse para mim que era um coelho. E aí? E disso a gente começa o quê? A tecer comentários, a tecer pensamentos positivos, negativos sobre isso, faz uma opinião, toma algumas decisões e, infelizmente, isso pode até se concretizar numa ação, uma ação desastrosa, muitas vezes. Não é verdade? Tá? E aí teve mais gente que viu o coelho, teve mais gente que viu o pato deitado, né? Isso aí, assim vai. E aí o que a gente precisa buscar, né? A gente precisa buscar o que? A renovação, a substituição. O que é renovar? Se tornar melhor, se modificar, se dar essa oportunidade. Substituir, eu não posso substituir o Carlos e colocar outro Carlos, né? Mas eu posso substituir o que? Esses pensamentos, né? Eu posso renovar as minhas atitudes e substituir esses meus pensamentos. E isso é importante, né? Para a gente dar essa oportunidade para a gente, né? Agir com indulgência. Né? Por que a gente não age com indulgência? Porque é difícil, não é fácil. Né? A gente perdoar o erro do outro, a culpa do outro, ter clemência, ter misericórdia. Quando a gente faz uma prece, a gente pede clemência e misericórdia para Deus. Não pede? Mas a gente não oferta para esse outro que está do nosso lado. Não é verdade? E aí, algumas dicas para a gente nortear o nosso pensamento, para a gente
direcionar os nossos pensamentos, né? A primeira delas que eu encontrei sempre foi o quê? A prece do coração. Né? Naquele momento, a gente levar o pensamento com o alto, falar com Jesus, falar com Deus, falar com a espiritualidade. Então, a prece vai nos ajudar a isso, né? Aprender a fiscalizar o nosso pensamento, né? A aprender a ter foco. Eu posso pensar outras coisas nesse momento. Eu preciso ir no mercado. Voltei. Ah, mas eu preciso ir no mercado, lá no mercado eu preciso comprar isso, eu preciso... E aí a gente vai o quê? Perdendo a oportunidade do foco, do aprendizado e de outras coisas. E isso é uma regra que a gente tem que trazer para nós. Cada pensamento tem uma hora, tem um lugar, né? Amanhã tem um jogo, o jogo é importante, e aí aqui eu estou pensando no jogo de amanhã, não sou um técnico, mas todos nós somos um pouco, não entendo nada de futebol, mas todos nós somos um pouco, e a gente está pensando na escalação, se é 4-4-3, 5-4-2, sei lá, e aí a gente está perdendo a live, ou está perdendo uma palestra, ou está perdendo um filme, ou está perdendo um livro, né? E agora foi complicado, porque antes a gente saía do trabalho e a gente vinha no trânsito, no caminho, se desligando, se desconectando, e chegava em casa, às vezes a gente tinha já me desconectei, eu posso dar atenção. Hoje a gente está trabalhando dentro de casa, como que a gente se desconecta rapidamente? Temos que treinar. A gente tem que treinar, a gente tem que pensar isso, né? Escolher boas leituras. E quando a gente escolhe boas leituras, a gente tem que dar, estou vendo o tempo aqui, a gente tem que dar 2 minutos. oportunidade, tá? A gente tem que dar oportunidade para refletir aquilo que a gente está lendo. Né? Não ler por ler, mas refletir, meditar, voltar a ler, né? Isso é bastante importante. E, para finalizar assim, né, as notícias que a gente vê. Qual é a quantidade de notícia que a gente está vendo? Um fala uma coisa, outro fala outra, a gente muda de canal, já emenda em outro. E aí, como que fica o nosso pensamento com tudo isso? Dosar tudo isso. Informação da internet, as fake news, né? Quando a gente recebe uma fake news, pensar, refletir sobre aquilo. E sem contar as questões que a gente tem na nossa sociedade e preconceitos, né? De algumas coisas pré-estabelecidas, né? Porque alguém disse que era assim, sem profundidade, e a gente vai seguindo e não dá a oportunidade de mudar essa questão. De novo, voltar lá no pato e no coelho, não é? Ah, eu determinei que é um pato, acabou, eu não vou aceitar que é um coelho. Né? Ver esses pontos de vista, ter esses pontos de vista para poder refletir. E para encerrar, Mattarelli, tem um livro muito bom, né, que eu gosto bastante, que é do Miramês, né, do Espírito Miramês, pelo João Nunes Maia, né, que é... E ele... Horizontes do Pensamento, né? Desculpa, Horizontes da Mente. Da mente. Né? Horizontes da Mente. E tem um trecho lá, uma lição que fala do pensamento e ação. Eu queria só ler uns trechos aqui para vocês para encerrar, né? Ação dá continuidade aos pensamentos. A ação dá continuidade aos pensamentos. Mas os pensamentos que geram as ações. Começa aqui. Né? A ação dá continuidade, mas o pensamento começa aqui. Tempos, pois, duas oportunidades de corrigi-los. Primeiro, no campo criativo da mente, antes das formações das ideias. Né? Eu tenho que buscar isso, eu tenho que aprender a fazer isso. Né? Depois dos pensamentos já formados ou irradiados, sustê-los pelo autodomínio e não os deixando tornarem-se ações, interrompendo sua concretização. Aquilo que a gente falou. Eu ainda penso, mas eu tenho que repelir. Né? Eu tenho que repelir. Eu não posso deixar isso virar uma ação. E ele continua mais lá na frente, fala, mas esse homem começa firme e não abandona o seu posto. É como um agricultor, ao chegar em matas indevassáveis, ele sabe que, com o tempo e a persistência, dominará toda a região. E passo a passo, é plantando, é limpando, é escolhendo, é domesticando, que algum dia os terrenos cultiváveis e férteis, na fecundidade que lhes convém, para o beijo ardente do sol, inoculando-se mais vidas, e a lavoura estender-se-á a área toda. Né? Ou seja, a lavoura vai estar em todo o local.
pois assim é o trabalho da alma frente aos seus impulsos mentais, diante da disciplina dos pensamentos. Parece um trabalho bastante difícil para realizar, mas nós temos que fazer por nós. Nós temos que fazer por nós. Portanto, deves começar, meu filho, por onde aparecerem brechas. Essas brechas cotidianas, simples, a gente vai fazendo e a gente vai buscando, né? Se não podes fazer hoje, por estares demais envolvidos no mal, faça algo a si mesmo. Alimenta pelo menos pensamentos que irás melhorar, que vencerás. A fé, igualmente, é o caminho para a mudança de pensamentos e ações. Era isso que eu queria dividir com vocês. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado aí pelas palavras. Até mais, Mattarelli. Que bom, Carlos, obrigado mesmo, cara. E você me fez lembrar, cara, de uma expressão que estão se usando muito hoje em dia, né? Mudança de mindset, né? Mudança de mindset, né? Então, você já acha que esse é o grande ponto. Vamos mudar os nossos pensamentos, nos conectar melhor, né? Isso aí, meu amigo. Muito obrigado, viu? Eu vou te desconectar e chamar o Brunão para o final. Abraço, meu amigo. Opa. Carlos, tem como você se desconectar? O xizinho desapareceu aqui. Por favor. Obrigado, Carlos. Ok. Só um minutinho. Vamos chamar aqui o Bruno. Só um minutinho, gente. Opa. Deixa eu ver aqui. Achei. Zucchini. Vamos lá. Olá, Marco. Bom dia, tudo bem? Bom? Tudo ótimo, graças a Deus. Que bom, é um prazer aí recebê-lo. Muito obrigado aí por ter aceito, né? Brunão, até aproveitando, né, esse tema, né, que o Carlos nos trouxe, tanta reflexão, né? Sim. Pensamento, cuidado Muito com o pensamento, os próprios comentários aqui, todos ratificando o cuidado, principalmente para os trabalhadores, né? E aí, pensando nisso, nós temos aqui 11 minutos, dá para você ainda considerar algumas coisinhas. Ok. Lá na pré-mocidade, como que vocês estão lidando com esse assunto pensamento, mudanças de pensamentos, digamos assim, com a turma? Como que é isso? Temos ela? Você tem como passar alguma coisa? Eu não sei se eu te coloquei numa saia justa aí, mas aproveitando o gancho. Imagina, não, pelo contrário, muito feliz a palestra do Carlos, todas as palestras, na verdade, mas a sua pergunta não poderia vir em momento mais oportuno, viu, Marco? Porque todas as semanas nós temos, né, com as nossas turmas, não só a pré, mas toda evangelização tem um determinado tema a cada semana. E hoje nós tratamos aí com jovens sobre intolerância, intransigência, e assim, nós colocamos evidente, né, assuntos que podem ser considerados até um pouco tolos, mas assim, eles têm tanto conteúdo, tanta bagagem para debate, e isso nos faz refletir quão evoluídos são esses jovens. E não falo da boca para fora, são jovens inteligentíssimos, extremamente razoáveis, e aqui a nossa responsabilidade como evangelizadores é justamente tentar da melhor forma possível colocar uma pimenta no assunto e identificar as formas com que esses jovens pensam, como eles se colocam, e é evidente que aí é o nosso trabalho da melhor forma possível tentar colocá-lo sempre ali vendo o caminho do meio, né? Nem sendo radical para um lado ou para o outro. Onde eu quero chegar com tudo isso? O debate hoje na aula de fato foi bem acalorado, mas acima de tudo fica claro para nós, não só evangelizadores, mas pais, avós, enfim, responsáveis desses jovens, a responsabilidade que nós temos com cada ato nosso, com cada palavra nossa. Os jovens, os nossos filhos, né, enfim, o jovem em si, eles são espelho da casa. Então, nós temos a extrema responsabilidade de passar sempre o melhor para eles.
é sempre muito importante, e nós fizemos isso logo na primeira aula, né? Nós, evangelizadores, né? Todas as salas. Convidamos os pais para participarem conosco, justamente para tentar, da melhor forma possível, fizemos ali, na ocasião, uma dinâmica, né? Para ver até onde o pai conhecia o filho conhecia o pai, a mãe, e fizemos algumas perguntas em forma de brincadeira, com o intuito, fechando aí no final, mostrando a importância deles conversarem. Até onde vocês estão conversando? Até onde vocês estão integrados? Então, e cada vez mais fica muito claro, muito nítido essa necessidade de estarmos próximos do jovem, de estarmos à disposição de ouvir o jovem, de nos colocar de fato ali como amigos que de fato somos, né? Independente de sermos nós evangelizadores ou os pais ou os responsáveis. Pegando o gancho, e aqui eu não quero me alongar muito, né? Até para dar tempo de fazer as vibrações, eu queria só pegar, para fechar aí o que o Carlos, essa pequena dinâmica que ele fez com você entre o coelho ou o pato de Ou o pato deitado, né? O pato deitado, melhor dizendo, para mostrar a importância do paradigma. E todo mundo fala de paradigma como se fosse uma coisa ruim. Na verdade, o paradigma nada mais é do que um conjunto, né, das ciências entre a educação que a pessoa recebe, a sociedade onde ela está inserida, os conceitos religiosos dela. E o que foi mais legal é que você viu algo, o Carlos falou, não, eu vejo outra coisa, e tudo bem, cada um tem o seu ponto de vista, e nós respeitamos cada um os seus pontos de vista. E é isso que a gente tenta trazer para o jovem. Por mais que acalorado seja o debate, fez com que todos eles respeitassem a opinião do outro, respeitassem o momento do outro falar, e o outro respeitou o momento deles também falar. Então, trazer cada vez mais essa inteligência emocional para eles, né, que é extremamente importante. Então, é isso que eu tinha para compartilhar. Muito mais poderia falar aqui, mas eu acho que, conceitualmente falando, de novo, trazer a importância de estar próximo do jovem. Isso é fundamental. Ah, que legal, Bruno. Acho que o diálogo e o respeito, né, das opiniões, a educação, né, e a reflexão, né, está aberta à reflexão. Acho que isso é muito bacana. Você deixou muito claro que vocês estimulam e motivam isso através das aulas, das atividades, das dinâmicas que são bem interessantes aí, né? Então, parabéns, muito obrigado. Temos aí um tempo bom para fazer as vibrações. Pedimos que as pessoas preparem a água, né? E você fica à vontade para fazer um fechamento aí tranquilo, tá ok? Maravilha, muito obrigado mais uma vez. Imagina, eu que agradeço, Marco, pelo convite, pela oportunidade e o espaço. Aqui eu estou ganhando uns 20 segundinhos que eu imagino que as pessoas estão pegando essa água, estão se preparando. E já peço desculpas de antemão que meu vizinho resolveu fazer a obra bem a hora que eu entrar aqui na live. Então, se tiver um barulhinho de fora, vamos é mais uma forma, um exercício da gente concentrar aí o nosso pensamento no que é importante. É isso aí. Bom, vamos dar início então à prece de encerramento. Vamos cerrar os nossos olhos, serenar os nossos corações, mentalizar a figura amorável do nosso Mestre Jesus. Vamos nos envolvendo nessa energia sutil e luminosa e vamos percebendo a tranquilidade e a paz emanada dos benfeitores espirituais presentes no nosso lar. Fluidos recaem nesse momento sobre nós, projetados de uma imensa cascata luminosa. Estes fluidos atuam nos nossos centros de força, retirando de nossa atmosfera espiritual os fluidos negativos. Fluidos de luz atuam na nossa região cerebral, harmonizando a sua função química e restaurando os hormônios responsáveis pelo equilíbrio psíquico, nos auxiliando a renovar nossos pensamentos na fé e na esperança. A região dos nossos sentimentos também recebe uma intensa projeção fluídica para que possamos ser fortalecidos na nossa capacidade de tolerar, compreender, perdoar e amar a nós mesmos e ao nosso próximo. E nesse instante somos convidados a falar com Jesus, pedindo pela nossa saúde física. Os médicos espirituais projetam sobre o nosso sistema nervoso central uma gama de fluidos salutares e renovadores
para que sejam conduzidos através de todos os outros sistemas que comandam o nosso corpo. A todos os órgãos, veias, vasos, artérias, glândulas, tecidos, em especial para aquela parte do nosso corpo onde exista uma dor, um problema de saúde a ser superado. Vamos agora iluminar o nosso lar com a força do nosso pensamento, mentalizando os entes queridos que convivem conosco para que a paz que sentimos agora seja intensiva a eles. A equipe socorrista recolhe do nosso lar os irmãos espirituais que ainda carecem de amparo e com muito amor os encaminha até a nossa casa de oração. Vamos também mentalizar o lar dos nossos entes queridos e o nosso local de trabalho iluminados por uma luz radiante e intensa, que nestes locais reúne a paz, a boa vontade e a serenidade. Pedimos ainda que os mensageiros espirituais coloquem nos nossos frascos de água o fluido energético necessário a cada um de nós para que, ao tomá-la, possamos sentir revigorados. Com o nosso coração repleto de amor pelas benesses recebidas, vamos vibrar. Pelo nosso lindo planeta Terra, que as provas vivenciadas apressem a cura das dores do corpo e da alma, e que cada um de nós concorra para que a regeneração aconteça. Pelo nosso Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. Pelos nossos governantes e pelo nosso povo. Que a luz do Cristo faça morada no coração de todos nós, os brasileiros. Pela nossa casa de oração, nosso porto seguro, nosso refúgio. Que cada um de nós seja uma centelha do a caminho da luz, iluminando por onde passar. Com todo o amor de nosso coração, vamos vibrar pelos nossos companheiros de trabalho que estão doentes nos hospitais ou em seus lares e pelos seus familiares, assim como pelas inúmeras pessoas que estão adoecidas com a Covid-19. Que todos encontrem conforto e acolhimento no amor infinito do nosso Mestre Jesus. Vamos vibrar também pelas crianças e jovens acolhidos nos nossos abrigos, para que sejam protegidas física, mental e espiritualmente. Que os benfeitores do Cristo deixem sua luz nos seus corações, bem como em todas as pessoas responsáveis pelos cuidados que recebem. E vamos, enfim, vibrar por nós mesmos, para que sempre possamos encontrar no Evangelho do Cristo o refúgio e o lenitivo para as nossas dores. Que a paz de Jesus que nos envolve nesse momento permaneça conosco. Graças a Deus. Se quiser finalizar com o Pai Nosso, nós temos ainda 2 minutos. Claro, vamos lá então. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, meu amigo, muito obrigado, obrigado a todos e nos veremos amanhã, né, na live das 10 horas, domingo. É isso aí. E até sábado que vem também, né, Brunão? Um abraço. É isso aí, Marco. Um abraço para todos, um bom final de semana, fiquem todos na paz de Deus. Muito obrigado. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.